Gênesis, capítulo 14, verso 18. Nós vamos ficar naquele texto ainda do encontro de Melquisedeque com Abraão. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre colonizadores culturais. Tem para mim aí minha capa que eu pedi? Coloca aqui. Você vai entender no decorrer dessa mensagem porque eu escolhi falar sobre isso. Colonizadores culturais. Tem aí em cima, põe para mim aqui na tela. Na tela, não é isso aí não. Isso aí. Você encontrou? Gênesis 14, verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão. Lembrando, aqui ele ainda é Abrão, mas eu estou falando Abraão para você entender. Ainda o nome dele não foi mudado, será logo em seguida. Abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Algo interessante aqui para você entender, nós temos falado muito sobre esse momento de Abraão. E é oportuno falar sobre isso, porque Abraão, ele sai de uma cultura. O que é uma cultura? Cultura não é só uma maneira de fazer as coisas. Cultura, essa palavra cultura, cultivo, fala justamente de uma maneira de ser, um comportamento. Fala de um padrão de comportamento, fala de uma maneira de pensar, uma forma de ver a vida. A cultura é tão poderosa que ela tem um poder de moldar você. Você talvez não vê, mas há uma cultura ao teu redor. E nestes dias existe uma cultura que quer criar um certo tipo de pessoa. E Abraão teve que sair da raiz cultural. Diga assim, uma raiz cultural. Quando Gênesis 12 começa com o chamado de Deus a Abraão. E o chamado é: deixe uma raiz cultural. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Existe uma raiz cultural na sua vida que está impedindo você de viver algo novo, algo ainda maior em Deus. Porque o encontro de Abraão com Melquisedeque é o encontro entre duas culturas. A cultura do homem e a cultura de Deus. Pastor, mas ele tinha saído da raiz cultural da casa dele. Sim, mas ele ainda não tinha entrado numa nova cultura. Você pode estar na igreja, mas não ter entrado na cultura do reino. Você pode estar dentro da igreja, mas pode ainda ter um resquício cultural, uma raiz cultural tão forte que está determinando, por exemplo, como você fala, como você pensa, como você vê Deus. Tudo isso é fruto de uma cultura. E um colonizador cultural é Melquisedeque. Melquisedeque, você vai ler lá em Hebreus, ele é a figura, é a tipologia de Jesus. No Velho Testamento, ele é Cristo. Ele encontra Abraão. E esse encontro tem algumas coisas interessantes ali, você viu? Ele é rei. E Jesus é? Oi? Rei. Por que ele é uma tipologia de Jesus? Porque tem alguns traços nele. Ele é rei e ele é um sacerdote. Abraão não sabia o que era e como viver a cultura de Deus completa. E Deus foi ao encontro de Abraão para mostrar isso. Talvez você está aqui hoje tão preso numa cultura que te ensinaram, até sobre igreja. Raízes culturais são tão fortes. Você talvez se comporta de um jeito e não consegue mudar essa forma de ser. Talvez na tua raiz cultural, na tua matriz cultural, você tem muito sentimento de incredulidade. Você não crê. Tem pessoas que não confiam nos outros. Por que não consegue confiar? Ele diz que ama a Deus, ele diz que lê a palavra, mas não consegue confiar. Porque a sua raiz cultural está gerando um comportamento. Ele não confia. Então Abraão encontra, diga assim, um encontro entre duas culturas.
E como que eu sei que Abraão absorveu a cultura de Melquisedeque? Porque logo depois, a vida de Abraão é totalmente diferente. Então ele é um rei, e diz assim a palavra, que ele é um rei sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão vem de uma família politeísta, é um monte de Deus. Agora ele se encontra com uma figura de um rei, e é um sacerdote. Então é rei, fala de governo, sacerdote fala de serviço. E ele é o rei de Salém, que é Jerusalém. Diga assim, rei de paz. Diga, rei de paz. Então essa cultura fala de reino, porque é rei, fala de serviço, fala de paz e justiça. São aspectos de uma cultura. Diga comigo assim, reino. Vamos lá, diga reino, serviço, paz e justiça. Como que eu sei que Abraão absorveu essa cultura? Porque ele se prostrou. Ele entende que Melquisedeque é maior do que ele. Existem pessoas que estão presas numa cultura errada, onde ele acredita que ele é autossuficiente. Ele se basta. Ninguém precisa me pastorear, ninguém precisa me ensinar nada, eu sei tudo. Abraão nos mostra humildade. Isso é uma raiz cultural. Ele se submete. Agora, o que quebrou a raiz cultural antiga de Abraão? Dizimou de tudo. Por quê? O que é mais forte? O que compõe uma cultura? Quando eu falo de cultura, um colonizador cultural é alguém que leva fundamentos de uma cultura e ele libera a cultura no lugar que ele vive. E essa palavra colonizador vem da palavra colere, que justamente é cultura. É alguém que leva uma cultura para um lugar e aquela cultura começa a influenciar pessoas. Abraão foi influenciado por uma cultura de Deus, e ali ele dizimou de tudo. Por quê? Porque tem 3 componentes que vão formar uma cultura. Diga assim, componentes que formam uma cultura. Primeiro componente que forma uma cultura, eu falo agora dos principais, tá? Tem outros, mas 3 principais. Primeiro deles é o dinheiro. Você vai ver que você tem uma raiz cultural muito forte sobre o dinheiro. Porque tem gente que diz assim, ó, pastor, eu não quero prosperar, porque o dinheiro corrompe as pessoas. O que é isso? Uma raiz cultural. É o dinheiro que corrompe as pessoas? O dinheiro potencializa quem você é. Se você é ruim com dinheiro, você vai ser mais ruim. Se você é bom com dinheiro, você vai ser mais bom. O dinheiro só potencializa quem você é. Por que dinheiro é algo que forma uma cultura? Porque desde sempre recursos estão envolvidos na história. E Abraão está saindo de uma guerra com muito recurso. E ele ousou honrar a Deus, dizimando. Você tem que aprender a mudar sua cultura sobre o dinheiro. Porque tem gente que diz assim, ó, eu vou ser feliz quando eu for rico. E ela vai encontrar infelicidade na riqueza. Porque não tem como você ser feliz só depois que você se tornar rico. Até porque a felicidade só se encontra em uma pessoa, Deus. Então você vai ser um rico triste. Porque tem gente que diz assim, ó, eu vou ter que me matar de trabalhar para conquistar alguma coisa. Raiz cultural. Eu quero mostrar para você que Abraão está dizimando de tudo, porque ele está entrando numa cultura. Se você vive a cultura do reino, uma das coisas que você vai mudar é sua maneira de fazer a gestão do seu dinheiro. Como você lida com o dinheiro? Como que você pensa sobre dinheiro? Pastor, por que Deus é tão preocupado com o dinheiro? Deus não é preocupado com o dinheiro. Deus é preocupado com a influência negativa, a escravidão ao dinheiro. Porque o dinheiro não é só papel ou então um valor que você tem na sua conta. A Bíblia chama ele de Mamon, é um Deus. A Bíblia chama 2 coisas de Senhor: Deus e o dinheiro. Ele é um Senhor, ele é um Deus. Você não vai governar o dinheiro sem autoridade divina, não. Então Abraão começa a mudar sua cultura por meio do recurso. Pergunto, Abraão entendia sobre dízimo?
Aonde que ele viu a família dele dizimar? Ele viu a família dele entregar coisas para deuses estranhos. Ele viu o pai dele entregar muito para deuses falsos. E a vida do pai dele nunca mudou. A casa de Abraão era uma casa que já dizimava, mas ao Deus errado. Quando ele se depara com uma verdade, ele diz assim: eu preciso praticar isso. O dinheiro é uma raiz cultural. Outro ponto é o tempo. Você vê que ele sai de uma guerra e gasta tempo. Como que você vive o tempo hoje? Tem gente que vive acelerado, preocupado, cheio de coisas na cabeça. Tempo é uma raiz cultural. Hoje nós vivemos dentro de uma geração que diz assim: eu não tenho tempo. Você vai na igreja? Não tenho tempo. Você vai na academia? Não tenho tempo. Você vai passear? Não tenho tempo. Uma raiz cultural. Existem coisas que estão roubando o seu tempo. Não é que você não tenha tempo, você não sabe administrar o seu tempo. Porque quando você não está na cultura do reino, existe uma outra força governando o seu tempo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: nós devemos remir o tempo. Diga assim: libertar o tempo. Tem gente que tem tempo, mas o tempo dele é preso. É aquele tipo de gente que vive, ele diz assim: ó, eu preciso terminar isso aqui em 1 hora. Ele leva 5 horas e não termina. E tem gente que diz assim: eu poderia levar o dia inteiro, e a pessoa levou 1 hora e produziu por 12 horas. Qual é a diferença dessas duas pessoas? Qual que é a grande diferença deles? Tempo? Não, quem governa o tempo. Quem governa, você governa seu tempo. Se você é governado pelo sistema da terra, a terra vive que tipo de tempo? Sempre atrasado. Você convive com pessoas, está todo mundo pedindo tudo na mesma hora, sim ou não? Oi? Para ontem, já viu isso? Agora, está atrasado. Precisa rápido. E nós acostumamos com coisas rápidas. A comida de micro-ondas é rápida, 3 minutos, 3 segundos. O casamento também é rápido. Casou, divorciou, acabou. A passagem pela igreja também é rápido. Congregou 1 mês, foi para outra. Tudo vai se tornando superficial, porque tem uma cultura nos dizendo como lidar com o tempo. Encha-se viva demandas. Essa cultura coach diz assim: resolva tudo. Irmão, você não vai resolver tudo. E a Bíblia diz: deixa cada dia trazer o seu mal. Cada dia tem um? Vamos, cada dia tem um. E como que você lida com o mal? Você não lida com o mal com outro mal, você lida o mal. Como é que eu trabalho com o mal? Com o bem. A Bíblia diz: vença o mal com o. Então vem um tempo mal, e eu digo assim: eu prefiro viver no tempo do bem. 100%. Outro aspecto da cultura, primeiro o dinheiro, amém? Você está comigo aqui? Diga: dinheiro, tempo e relacionamentos. Veja que Abraão está tendo um relacionamento com Melquisedeque, e ele está recebendo sobre a vida dele o que é Melquisedeque? O Cristo. E Melquisedeque levou pão e... Oi? O que é pão e vinho? Semana passada falamos. Provisão e revelação. Diga assim: pão e vinho. Vamos, fala comigo, diga: pão e vinho. Provisão e revelação. Se tiver só provisão e não tiver revelação, perde. Tem gente que vive altos e baixos. Ele tem muito e daqui a pouco não tem nada. O que faltou para ele? Revelação. Revelação somente Deus pode te dar. Revelação é ser iluminado, é receber um lampejo de glória e ver o que você não via. É entender as coisas. Revelar a palavra, galá-la ali, é tirar o véu. Abraão está tendo revelação, está recebendo pão e revelação. Tem gente que tem um trabalho tão produtivo, mas não tem revelação sobre o seu trabalho. Tem gente que tem um projeto. Eu conheço pessoas que têm empresas, mas ele não tem revelação. E quem não tem revelação pode ter provisão, mas ele não sabe o que fazer com aquela provisão. Toda provisão sem revelação gera confusão. Diga: toda provisão. Diga comigo: toda provisão sem revelação gera confusão. Porque Deus deu provisão para Davi? Para construir um templo.
Um tabernáculo. Por que Deus deu provisão para o povo quando saiu do Egito? Para construir um tabernáculo. Aprenda que você pode ter provisão, mas se não tiver revelação, pode perder. Tem pessoas que têm dons, habilidades poderosas, mas não tem revelação sobre aquilo. Então fica a vida toda se comportando de forma errada. E Abraão está tendo esse encontro com uma cultura. E eu falo de um colonizador porque nós somos resultado de colonizadores. Por exemplo, nós fomos colonizados por alemães, por europeus, por italianos. Você pode ser um afrodescendente e de repente em algum momento você se viu falando assim, alles gut, ou nunca. Oi? Tudo alles. É alles blau? Alles blau. Alles gut? Ia. Eu ia pregar numa família, era uma casa de alemães, e aí só tinha um que falava em português, era bem pouquinho. Daí nós íamos pregar e eles abriam a Bíblia e pregavam em alemão. Eu pregava em português e ela traduzia em alemão. E daí eles falavam e eu só falava ia. Era o que eu sabia. Mas nós fomos aqui alvos de colonizadores. Onde que está o resquício dessa colonização? Oktoberfest, comidas típicas, cuca com linguiça, cuca com nata. Vou parar de falar aqui, que dá água na boca. Nós fomos colonizados e esses traços estão aí, estão presentes hoje na igreja. Por exemplo, nós temos aqui na nossa região do Vale um fundamento de industriários, pessoas que aprenderam o ofício no sapato e eles aprenderam a trabalhar. Aí você pega uma pessoa dessa, ela se converte. Como é que ela é na igreja? Ela acha que a igreja é uma empresa, e ele na igreja é um empregado, e o pastor é o patrão. Não é que a igreja seja assim, a pessoa se comporta assim. E dentro de uma empresa, a pior mentalidade industriária é que você tem que fazer só o que foi mandado fazer. Aprenda, nós fomos alvos de uma cultura errada, de salário. O cara vive só de salário, pastor, mas se não é de salário, vai viver do quê? De propósito. Você aprendeu errado, que você tem um trabalho. Pastor, eu tenho um emprego. Se eu perguntar para você, o que você faz? Pastor, eu sou um padeiro. Mas isso não é seu trabalho, esse é seu emprego. Isso é o que pagam você para fazer. Emprego é o que te pagam para fazer. Trabalho é o que você nasceu para fazer. Você não pegou nada, deixa eu falar isso aí. Pastor, quer dizer que o meu trabalho eu não perco? Claro que não. Quando você sai de um lugar, você deixou seu emprego. O trabalho ninguém perde. Olha para mim, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Isso vai tirar você de uma condição terrível. Trabalho você não perde. Vou dizer de novo, emprego é o que você foi ensinado a fazer. Emprego é o que alguém te paga para fazer. Trabalho é o que você nasceu para realizar como propósito de vida. Pastor, quando que eu encontro o meu trabalho? Quando você recebe o emprego e faz o melhor com ele. Posso te mostrar pela Bíblia? Oi, posso te mostrar pela Bíblia? Quem que era José? O que ele fez muitos anos da vida dele? Foram 17 anos. Ele foi direto para o trono lá no Egito? Ele trabalhou, ele tinha um emprego. E lá no emprego na casa de Potifar ele fez o melhor. Depois foi para a prisão. Na prisão ele foi carcereiro. Se você der o seu melhor no seu emprego, Deus vai colocar você no teu trabalho. Qual que era o trabalho de José? Ser copeiro, carcereiro? Ser governador do Egito. Esse era o trabalho dele. Qual era o trabalho de Moisés? Era viver fazendo tijolo com o povo hebreu? Era viver por ali matando egípcios? Não. Por muito tempo ele foi treinado para o emprego, até que um dia ele descobriu o trabalho dele.
Seu problema é, você acha que você vai viver de emprego, e Deus quer que você viva do seu trabalho. O seu trabalho é maior do seu emprego. Por exemplo, seu emprego dói, o trabalho não. É paixão, você faz espontaneamente. Você nem liga para dinheiro, o dinheiro é resultado daquilo. Você está fazendo, você está produzindo. Você é produtivo no seu trabalho. Pastor, eu não estou na minha área de trabalho. Calma, seja melhor no seu emprego, para que um dia Deus possa te dar o teu trabalho. Você está comigo nisso? Um colonizador cultural é alguém que leva uma cultura. E agora Abraão está entre duas culturas. Diga assim, entre duas culturas. Olhe bem, ele dizimou na vida de Melquisedeque. Ele quebrou a raiz cultural. Quebrei o acordo. Dinheiro, tempo e relacionamento. E agora vem o rei de Sodoma, uma cidade pecadora. A escolha de Ló escolheu Sodoma. Ló disse assim, olhando para Campina Verde, ele disse, é para lá que eu vou. Há pessoas que são atraídas por uma cultura errada. E Ló era um homem justo, morando numa cidade corrompida. E Ló se corrompeu. O poder de uma cultura é quando você menos espera, ela molda você. Ela trabalha a sua maneira de pensar. Um cativeiro cultural é quando uma pessoa está presa a uma cultura errada. E nós vemos pessoas na igreja hoje presas. Elas estão na igreja, mas não entraram na cultura de Deus. Isso é muito perigoso. Diga assim comigo, uma cultura pode moldar, pode modelar, pode estruturar a vida de uma pessoa. Por exemplo, a cultura dos nossos dias. Qual é a cultura onde nós estamos inseridos? Aprenda a discernir cultura. Porque essa cultura tem uma visão, por exemplo, sobre prosperidade. Quem é próspero no olhar dessa cultura? Quem que é próspero? Prosperidade para o mundo é alguém que tem para ostentar. Prosperidade para Deus é alguém que tem para doar. É diferente, irmão. Totalmente diferente. O que você chama de prosperidade, eu chamo de resultado da carne. É quando alguém não tem uma empresa, é a empresa que tem ele. É quando alguém tem muito dinheiro, mas aquele muito dinheiro sem Deus trouxe problemas. A pessoa mora numa casa que tem que ter cerca elétrica, e não é pecado ter cerca elétrica, não estou falando isso, mas o cara vive com medo, cercado de medo. Chega em casa com medo, sai com medo, vive com medo. Essa não é a prosperidade de Deus, a prosperidade do reino. Por exemplo, qual que é o sinal de felicidade hoje? Sempre que a gente vai falar assim, felicidade, a pessoa não vai pensar em outra coisa, a não ser bens. Uau, felicidade era isso. Felicidade era poder comprar o que eu quisesse. Irmão, qual é o sentido dessa cultura? Colonizadores culturais são como os discípulos. E Jesus disse, vão e façam discípulos. Façam deles o que vocês são. Levem a minha cultura para fora daqui e comecem a impactar as pessoas. Isso é cultura. Na sua casa tem uma liturgia, diga assim, liturgia familiar. O que é uma liturgia familiar? É o que você e a sua família fazem diariamente. Talvez na sua casa não se come na mesa. Isso é uma cultura. Talvez na sua casa ninguém se dá bom dia, ninguém se abraça pela manhã. É uma cultura. Talvez na sua casa se fala palavrão. É uma cultura. Talvez na sua casa as pessoas comem sentada no sofá. É uma cultura. Talvez na sua casa os casais eles se divorciam. É uma cultura. Talvez na sua casa o filho e a filha pode ter 14 anos ou 13 anos e já está namorando, dormindo com o namorado em casa. É uma cultura. Existem muitas culturas. Agora você tem que definir sobre qual cultura você vai viver. Abraão disse não para a cultura de Sodoma. E olha a proposta de Sodoma. Escuta aqui a proposta. Olha a proposta. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: entrega-me as pessoas e fica com o dinheiro para ti. Qual é a cultura do mundo? Ganho. Tudo é um produto, inclusive o evangelho. Tem gente que trata o evangelho como um produto. É um produto. É mais um produto.
é mais algo que eu posso comprar, que eu posso adquirir. As pessoas estão criando igrejas para consumidores. Hoje eu estou aqui nesse fast food cristão, eu vou comer um pouco, mas eu vou chegar em casa e vou ligar a internet e também vou me saborear com pregações. Tem problema nisso? Tem. Porque você vai começar a entupir sua cabeça com tanta informação e você não vai ter a verdadeira revelação. Colonizadores culturais negativos levam fundamentos errados. E nós estamos vivendo sobre uma ameaça de uma cultura errada. Agora nós vimos isso lá nas Olimpíadas. Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. Quanto tempo? Por que não 5? Por que as eleições acontecem de 4 em 4 anos? Porque o número 4 fala de porta. É a letra T, é porta. E nós estamos no ano 2020. Oi! Presta atenção nisso aqui. As Olimpíadas tinham que ser na França, porque a França é uma porta muito grande para o inferno. É da onde saíram muitos conceitos errados. O diabo, ele trabalha muito nessa nação da França. Por quê? Porque é um lugar que libera muita influência. É um lugar de influência. De 4 em 4 anos há portais que se abrem no mundo espiritual. E essa Olimpíada, nesses dias, se abriu uma grande porta para o mal. E aí você viu que nessas Olimpíadas, você percebeu lá quando que começou, quando que iniciou ali a cerimônia, era 11h11 da noite. 11h11. Quanto dá? Fala para mim, quanto dá? É só coincidência. A França, na sua história, ela tem uma forte ligação com a tribo de Dan. Dan é uma serpente no caminho, diz a palavra. Sagacidade, influência. Então agora a gente vê todo um cenário, e aí se começa as Olimpíadas, e você vê que naquelas Olimpíadas tem algo muito maligno, uma força destrutiva. Fizeram-se ali naquele momento, aquele cenário da Santa Ceia, pegaram um momento santo, puro, e profanaram isso. Se não bastasse, colocaram lá artifícios aqui da Revolução Francesa, que foi uma catástrofe, e eles colocaram lá como algo bom. Quando fizeram ali aquela visão da Santa Ceia, nada mais é aquilo que você viu, aquela imagem, homens vestidos de mulher, pessoas com vestimentas sensuais. Aquilo ali nada mais é do que uma visão de uma cultura que está distorcendo valores. E aí você viu que durante todas as Olimpíadas, escute isso aqui, durante todos os Jogos Olímpicos, todos esses que expressaram sua fé, e alguém falou para mim, não, eles só ameaçaram a multar. Não, já estão saindo da França com a multa em mãos, e vão ter que pagar. A Raíssa, aquela menina que ganhou no skate lá, a medalha de bronze, e ela faz em libras, né? Então adorando a Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Multada. O outro artista, aquele que tinha a imagem do Cristo na prancha, multado. Agora rebobinaram lá e foram ver a imagem. Você não viu uma menina que acho que é do salto, falando em língua estranha, atleta falando em línguas estranhas, vai ser multada. Porque há uma cultura de ataque contra a fé, ataque quando aquilo que simboliza Deus, aquilo que é Deus, é atacado. Então a gente vê nesse momento as Olimpíadas como algo inofensivo. Não. Existem colonizadores culturais que estão trabalhando contra a cultura de Deus. Então você não pode ver essas coisas como que, pastor, isso não vai nos afetar aqui. Quem disse? Já nos afeta. Se você perceber essa engenharia social que ela impregna você de uma forma de pensar. O que é uma engenharia social? É um conceito do errado
e alguém diz, agora é isso. E de tanto falar aquilo, o errado se torna certo. O ruim passa a ser bom. Aquilo que você dizia, isso aqui não pode, agora pode. E eu não falo só no contexto do mundo, eu falo da igreja. A igreja está tomada de uma cultura errada, totalmente errada, porque nós pregamos um cristianismo sem compromisso. E não existe fé sem cruz. Não tem como, as duas coisas caminham juntas. Mas nós queremos um ambiente de igreja mais leve, com um pastor mais descolado, uma coisa mais, o evangelho coach. É melhor assim. Primeiro que isso não é igreja, e depois que isso não é Bíblia. Não tem como. Agora aprenda uma coisa: engenharia social é uma coisa que não está acontecendo agora. É uma coisa que há muitos anos é trabalhado. Manipulados, todos nós vamos passar por uma onda de manipulação. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias haverão espíritos enganadores. E o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Não seja cego, abra seus olhos. Perceba que há uma tendência. O que é uma tendência? É uma corrente de verdades falsas, guiando pessoas. Engenharia social são conceitos, são ideias plantadas sutilmente em lugares. Existem lugares de formação. Por exemplo, uma faculdade é o quê? Um lugar cultural. Aí um jovem vai estudar, ele aprende sobre evolucionismo, darwinismo. Ele pode perder a sua fé na faculdade, se ele não for fundamentado na verdade. Se ele vier de uma casa fraca, ele pode negociar os valores na faculdade. Eu falava aqui com uma professora da igreja, e ela veio me dizer: pastor, que caos. Os pais querem terceirizar tudo para os professores. Os pais querem que o professor seja o pai, e ele fique isento de qualquer luta e decepção. Porque escolas bem intencionadas vão educar, mas existem lugares e ambientes onde uma cultura errada já está lá dentro, e já está impregnando. Pegue vídeos da internet onde a professora está ensinando as crianças a dançar funk. Está lá. Pega um pepino e ensina uma menininha a colocar uma camisinha no pepino, mas o detalhe, a menininha tem 9 anos. Essa é uma realidade de uma cultura profana. E a gente como igreja diz: não, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, só falar isso não faz sentido. E conviver com essa cultura também está errado. Nós vamos ter que ter uma contracultura a tudo isso. Você está aí? Agora tem o Festival de Cinema de Gramado. Qual é o filme brasileiro mais apontado para receber o prêmio? Você sabe? É um filme que conta uma história de amigas. São 4 ou 5 mulheres fortes, empoderadas, casadas com 4, 5 bananas. Esse é o filme. E o enredo do filme é 5 mulheres fortes, descoladas, bacanas, e os 5 maridos, sabe, uns banana mesmo, aqueles cabra bicho preguiça. E isso é uma engenharia social. Cada vez mais as mulheres dizem: eu não dependo do meu marido, eu vou fazer por mim. E cada vez mais o homem fica calado, fica oprimido e não desenvolve sua liderança. E até é complicado ser macho nesses dias, porque ser macho pode ser visto como um problema, como uma ameaça. Além da engenharia social, diga assim comigo: conceitos de uma cultura. E nós estamos cercados por ela, irmão, aprenda isso, está aí. Outra questão que o mundo faz com muita força. Aí eu lembrei agora, tem esse filme lá para ser, né? E vai ganhar esse filme, com certeza. Vai estar nas bilheterias esse filme brasileiro. Mulheres fortes lá pisando a cabeça dos coitados maridos. É o que mais vende. Aí vai uma atriz lá no Festival de Cannes, você lembra dela? Ela está entrando assim com o manto, de repente ela lança o manto assim, irmão. Era uma cauda do vestido, tinha a imagem de Jesus. Você viu isso? E vem 2 caras violento e pega o vestido e recolhe. E alguém poderia dizer: coitada dela. Irmão, que mulher de Deus. Só deu uma olhada assim, xingou todo mundo, pegou a barra do vestido e jogou para trás. E entrou anunciando Jesus. Porque nós vamos viver uma cultura de cancelamento.
Existem coisas que você não pode falar numa rede social. Existem coisas que você não pode dizer em público. Senão você vai ser cancelado. Senão você vai ser multado. E isso vai se tornar cada vez mais agressivo. E é necessário que isso aconteça, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. E nos últimos dias o diabo vai aparecer com força. E com muita força. Falando nele, você viu agora, aqui em Gravataí, o maior centro de adoração a Lúcifer vai ser construído aqui em Gravataí. O maior centro de adoração a Satanás, o maior centro do Brasil. Aqui. Vai estar aí. A poucos quilômetros daqui. E a gente olha para tudo isso e diz: não, isso não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver. Existe uma cultura dominando a terra. Mas a palavra diz: as trevas cobrirão a terra, mas sobre ti nascerá a glória do Senhor. Você está aqui, meu irmão? Você está comigo nisso? Então, essa visão impregnada pelo mal, esse modo de ser, né? Alguém até me disse: pastor, mas aonde a igreja está nessa cultura? Será que a igreja está vivendo a cultura de Deus? Não, muitas não. É uma cultura que eu diria mais de ostentar, de mostrar. Tem pastor que fica deprimido porque vê a igreja do outro, o outro cresce, ele não. Tem gente competitiva na igreja. Há pessoas que não têm um comportamento de um cristão, mas ele é uma bagunça de vida, e ele acha que é assim mesmo, e vida que segue. Isso não é reino de Deus. Então o comportamento da igreja, porque uma coisa que a cultura faz, a cultura muda seu comportamento. Quer ver uma coisa que o mundo faz? Tem uma coisa, é um mecanismo que você já viu ele, mas talvez você não conheça. A janela de Overton é uma ideia, é opinião pública. Você vai ser levado a um conceito de uma ideia, e de tanto você ficar olhando para aquela janela, a janela de Overton, e ele era um cientista político, ele estudou isso. Ele disse: olha, se nós colocarmos um conceito e falarmos dele muitas vezes, pode ser a pior coisa, as pessoas vão aceitar, e elas aceitam mesmo. Por exemplo, janela de Overton, novela. Lá na novela das 8, das 9, não sei, não olho novela, mas vamos botar assim. Lá na novela principal, qual é o horário que passa a novela? A principal novela. O horário que você está no sofá descansando, relaxado, você baixa a guarda, e ali naquela tela vai sendo pintada para você uma cultura. Por exemplo, aparece na novela lá uma bolsa de uma marca. Primeira coisa que as mulheres vão fazer: comprar aquela bolsa. É óbvio. Apareceu uma modelo lá na novela, uma atriz com um corte de cabelo. Ela tem o cabelo diferente. Dias depois tem o quê? Um monte de gente com o mesmo corte de cabelo. Isso é janela de Overton. É uma mentalidade, é uma ideia, é um estilo de pensamento, e aquilo vai sendo plantado em você. Você lembra lá que a gente estava naquele processo com o presidente, e aí todo mundo falava o quê? Fora Temer. Lembra disso? Lembra do fora Temer, irmão? Os caras iam falar uma coisa, fora. E teve gente que falou fora Temer por influência. E depois que o Temer saiu, sabe o que apareceu? Um monte de coisa boa que ele fez. O Temer realizou inúmeras obras, ele fez coisas incríveis, mas muita gente dizia fora Temer, sem saber por quê. Está todo mundo dizendo, eu vou dizer também. É uma corrente de influência. Você deve estar lembrado, assim, alguns anos, né? Alguns anos não, bons anos atrás. Qual era a propaganda mais bonita da televisão? De cigarro. Se você é como eu, nossa geração via propaganda do Marlboro. Lembra do Marlboro, irmão? Oi? Como é que era o Marlboro? Você é crente ou você via televisão, eu acho. Marlboro era um cara top, macho, pele queimada, arrebentado, jaquetinha top, o cara era fino, violento, era macho mesmo. E aí um chapéu de cowboy, um cavalo, ele descendo assim numa água, de repente ele parava e acendia um cigarro.
Aquilo era mágico. Aquilo era mágico. Pessoas fumavam não porque gostavam do cigarro, porque queriam ser o cara do Marlboro. Você era fumante? Você era fumante? Não. Eu tenho vários fumantes na minha família. Na minha família teve muita gente que fumou. Fumante. E eu dizia, cara, como é que um cara pode gostar desse troço? Ele não gosta, mas vive uma forte influência, um conceito errado, impregnado. E aí ficou anos aquela imagem da Marlboro, irmão. Daqui a pouco o cigarro mata. Aí mudou. Tiraram até do carro de corrida, não podia ter mais Marlboro. Agora existe uma janela de Overton querendo dizer o seguinte: aborto não é tão ruim assim. Porque na novela teve uma menina que foi violentada e você viu, ela teve que abortar. Olha as famílias da novela, as famílias da cultura atual. Como é que são as famílias? Disfuncionais. Uma jovem vê uma novela dessa, vai dizer: eu aqui não quero casar. Tô louco. Olha isso aí. Olha o tipo de homem. Não. Ei, isso é ilusão. A igreja tem muita família saudável, sim. Muita família boa. Então, essa engenharia social vai cuidando para que você se alimente de uma ideia errada. Então o aborto não é tão ruim assim. Tem pastor que é a favor do aborto. Tem pastores que é a favor do adultério. Você vai vendo que essa engenharia social vai trabalhando e vai espalhando uma cultura errada. São os colonizadores culturais. É a Madonna que teve no Rio de Janeiro. Essas brasileiras que nós temos aí. Anitta. Quem é Anitta, irmão? Não sei o que canta. A gente não sabe o que canta, porque a música você não escuta mais, você vê. E ao ver uma música de uma colonizadora cultural dessas, você não vai ver música, você vai ver o quê? Carne. Perna, peito, bunda. Saudoso tempo do nosso vinil. Eu tenho vinil até hoje. Um bom rock and roll colocado lá. Esses dias a gente estava ouvindo lá em casa o Elvis cantando os hinos da harpa. Cara, que poderoso aquilo. A gente não tem mais isso, porque a música atual você não escuta, você vê. Pastor, mas isso não chegou na igreja. Quem disse, irmão? O Zé me mostrou essa semana e me falou ainda de um cara. E por que você foi me dizer não veja? E eu fui ver. E aí fiquei mais bravo ainda. Porque hoje em dia o que menos se tem é qualidade musical. E o Zé falou de uma pessoa que poxa, ele vinha construindo algo bom, né, Zé? Mas caiu, cara. Caiu numa linguagem comercial. Porque o cara agora, ele não pode expressar tanta intensidade. Porque tem um público aí meio água com açúcar, que talvez vai interpretar ele mal. Sabe, isso tudo é uma cultura que já entrou na igreja. Já está aí. A cultura do divórcio, a cultura do adultério, a cultura do materialismo. Tem pastor que só pastoreia pensando nele. É uma cultura errada. E nós estamos vivendo esses colonizadores culturais. Estão aí. Nós vemos isso agora com os brasileiros e americanos, porque a igreja brasileira, ela vive sob a influência dos americanos. Ela traduz tudo quanto é música. Ela pensa de forma americana morando no Brasil. Só que esqueceu que a gente não ganha em dólar. Pastor, qual que é o problema disso? Todo. A forma americana de ser igreja é um conceito diferente do nosso, irmão. Totalmente diferente. Americanos são frios. Não são tão dados às emoções. São afastados uns dos outros. É um contexto mais... é diferente de ser igreja. E os americanos estão ensinando brasileiros. Os brasileiros estão indo lá, em vez de aprender, estão pegando tudo e aplicando aqui. E não que os americanos estão fazendo isso, é que os brasileiros, por não ter identidade, estão pegando tudo. Olha o nome das crianças. Não tem mais um nome bíblico. Tu não consegue. Cadê os João? Cadê os José? Ei, cadê os Malaquias? Cadê os Melquisedeque? É Ryan. Cadê eles, irmão? Não tem mais. Não tem um nome bíblico.
Cadê os nomes da Bíblia? Cadê os nomes? Não tem. Influência. A marca da maçãzinha, o que é? Influência. Só serei feliz o dia que tiver essa marca. Não é nada. Mas na cabeça da pessoa se criou uma cultura. Tem adolescentes que vão para a escola e ele chega com o telefone dele, que não é aquela marca da maçãzinha, ele é deixado de lado. E aquilo mata ele. É um conceito. É um conceito errado. E nós como família precisamos perceber essa cultura. A igreja tem que perceber essa cultura. Pastor, a gente tem que se afastar. Não, nós temos que entrar e ser luz no meio das trevas e romper com esses conceitos errados. Mas o problema é que tem muito disso, a gente não vê. Não vê. Um evangelho misturado com sincretismo, superstição. Ai, pastor, eu estou levantando 5 da manhã para ver o profeta não sei das galáxias. Cara, vai orar você, cara. Para de correr atrás desses troços. Amadureça. Se Deus não fala com você no teu quarto secreto, não vai falar nada com ninguém, mano. Para com essas loucuras. Tem gente tão maluca, tão alucinada. Esse irmão disse: o senhor tinha que ensinar mais sobre batalha espiritual, saber mais do nome dos demônios. Eu vou estar te ensinando o nome de demônio, irmão. Vamos falar do nome de Deus. Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Tzidkenu. É cultura. Mas qual é a cultura da tua casa? Talvez não tenha, ou tenha uma mistura. Então é interessante pensar nisso. Por que eu falo sobre isso? Porque cada vez mais essa engenharia social está aí. Ela não vem de hoje, ela é antiga. Olha nos Estados Unidos. Olha o que virou nos Estados Unidos. Democratas e republicanos. Agora o Trump desponta, vai ser o presidente daquela nação. Mas olha a batalha contra ele. Porque é o Trump? Não, é o que ele representa. O que ele representa? Conservadores. Família, pró-vida, contra o mal. Por que o Biden não consegue? Tu vê que ele não consegue encaixar, ele não consegue entrar. Ele foi lá fazer agora uma reportagem, fizeram uma entrevista com ele, coitado, ele está lelé da cuca. Porque é muita pressão. E não é o Biden, há um sistema por trás daquele conceito. O Biden, ele é fruto de um pensamento de um camarada chamado Saul Alinsky. Estude esse cara. Esse cara escreveu um livro, 30 regras para radicais. É o pai, ele é o pai do comunismo moderno. O cara escreve um livro, ele diz uma coisa assim, uma das frases dele, são alguns pensamentos dele. Uma das frases é o seguinte: você não consegue mudar uma realidade com um confronto violento. Você tem que entrar e trabalhar dentro do sistema, se infiltrar. A igreja não vai para a maçonaria, mas a maçonaria vem para a igreja. A igreja não vai para o ocultismo, mas o ocultismo entrou na igreja. Há uma pastora que matou o marido dela no Rio de Janeiro. E essa pastora depois matou esse homem. Foram entrar no quarto dela, abriram o guarda-roupa e tinha um altar secreto a Satanás. Pastor, será que tem mais? Muitos. Tem muitos adoradores do diabo na igreja. Não se apavore com isso. Pastor, mas e a gente no meio disso tudo? Nós temos uma cultura, que é a cultura de Deus. Por isso vamos pisar em cobra, pisar em escorpião, e nenhum mal vai ser causado a nós. Saul Alinsky, ele é o pai do comunismo moderno, e ele foi o mentor de Obama. Barack Obama foi um dos alunos desse cara. Então ele sai de uma cultura. O que Saul Alinsky ensinou? Poder de uma ONG. As ONGs que estão no mundo, nem toda ONG é do mal, não estou falando isso, mas existe uma cultura de ONGs. Por exemplo, a ONG do Grupo Ford, maiores investidores do aborto, pregam políticas liberais, são contra a família, são a favor da eugenia. Quer dizer que o governo está na mão de poucos, só alguns podem governar. Você vai ver lá a ONG do Bill Gates, a Melinda Gates, que coisa linda. Alguém pode olhar e dizer: uau, eles fazem filantropia. Não, eles desenvolvem pandemias, eles investem na morte, apoiadores do aborto,
contra a família, são apoiadores do mal. E as pessoas podem olhar para isso e achar que isso, não, pastor, mas não é tão mal assim. Como não, irmão? São forças malignas, são agrupamentos de forças malignas trabalhando. E aí a igreja tem um projeto social que tem que decolar, e tem gente que ainda fica dizendo, será? Por que ter uma ação social, uma ONG, para dar comida para os outros, para servir o pobre? Não, para mudar uma cultura. É por isso. Então, quando você percebe, você vê que o mal está aí. E a gente pode fechar os olhos, mas ele está aí. Você percebeu, nos últimos anos foi uma grande explosão. E eu falava com um pastor que esteve bem perto de um caso e acompanhou um caso. Antigamente você via falar sobre prostituição, né? Um homem mais velho talvez teria uma relação sexual com uma moça. Você ouvia falar isso. Mas e comprar um ser humano? Você se depara na Deep Web lá, nesse lado negro das redes sociais, com a compra de um ser humano. Você pode comprar uma menina que parece uma boneca, é uma jovem ali de 10, 12 anos. Os caras tiram o dente dela, arrancam todos os dentes para que possa fazer sexo oral com ela. Eles cortam os tendões, ela não pode caminhar, ela fica imóvel. Cortam a língua para que se tenha relação sexual com ela inúmeras horas por dia. Você pode comprar essa criança como um objeto. Você entende o nível de maldade? Aumentou. As pessoas matam para não envelhecer, irmão. Há uma cultura do anti-envelhecimento. Você pode pintar seu cabelo, você pode fazer botox, mas vai chegar uma hora, irmão, que a idade vai estar aí. Você vai ter que assumir que você está envelhecendo com saúde e com Cristo. E eu não estou fazendo aqui uma contracultura que você não pode se cuidar. Não me entenda mal. Cuidado com os exageros. Cuidado. O que tem de modelo, uma vez a gente ajudou uma moça que era modelo e vivia uma bulimia profunda, anoréxica. Coitada, não podia caminhar. Porque havia uma cultura de beleza que dizia, esse é o padrão de beleza. Irmão, a gente está meio fora do padrão de beleza às vezes. Está meio redondinho, né? Mas fica tranquilo. Não tem problema não. Você vai ter que emagrecer, é claro. Mas se você não se encaixa no padrão, pastor, o meu nariz está fora do padrão, a minha orelha está fora do... Irmão, calma. Você é perfeito para Deus. Deus criou você assim. Você tem traços que só você tem. Agora, tem pessoas que não estão se cuidando, elas estão idolatrando a beleza. Ela não vai na academia para se cuidar da sua saúde, ela vai na academia para ostentar um corpo. E ela ama dizer que ela vai, ela se cuida, mas no fundo não é pela saúde, é pela idolatria à beleza. E aí você vê uma onda de atores de Hollywood, que Hollywood está impregnado com essa cultura. Essa engenharia social, dessa agenda woke, né? Essa palavra despertar, acorde, é isso que gerou essas imagens lá nas Olimpíadas. A cultura woke, essa ideia, é uma ideia primeiro de uma política liberal. Todo mundo é livre para fazer o que quer. É contra o modelo de família original, é contra. Mas é a favor do empoderamento feminino, as feministas, tudo woke. E aí você vai vendo filmes com essa linguagem, programas de televisão com essa linguagem, frases com essa linguagem. No metrô em Nova York não tem nenhuma foto de um casal, de um homem e de uma mulher. Não tem nenhuma foto. Está todo o metrô, a parte de dentro, interna, com casais do mesmo sexo. Por quê? Uma cultura. Essa cultura woke, ela vai falar muito, mas muito sobre um ativismo ecológico. Você não pode derrubar uma árvore. E eu não estou fazendo aqui apologia a desmatamento, não é isso. Mas está todo mundo caindo de pau no Brasil. A gente está lá conservando a Amazônia e o mundo tocando fogo em tudo. E nós aqui, não pode. Se você cortar um galho no pátio da sua casa, é capaz de prender você. Eu não sou de acordo a um desmatamento desordenado.
Mas tem coisas que você precisa entender. A expansão tem que acontecer. Mas essa cultura, ela é uma ideologia tão poderosa que ela prega, ela fala, ela briga, ela discute. Você não pode. O ser humano, ele tem que viver coagido. Ele não tem direito a nada. Se prega muito que a família, talvez você pode escolher até se casar, mas pode realmente não ter filhos, que é melhor não ter filhos. Porque nessa cultura se prega que o pet é um filho. Seu cachorro é um filho. E aí tem casais que casam e dizem assim: não vamos ter filho, vamos ter um cachorro. Irmão, conforme for o cachorro, vai ser mais caro que um filho. Você está ouvindo isso no criador de Rottweiler. É caro. Não, a gente não vai ter filho. Por que Deus está chamando Abraão para ser pai? Porque tem coisas em Deus que você só descobre depois de ter uma família, no modelo original. Pai, mãe e não é filho, é filhos. Por que um judeu tem tantos filhos? Nenhum judeu vai ter 2, 3, vai ter muitos filhos. Porque para um judeu ele entende uma coisa: cada filho que nasce traz uma parte do eterno. É uma revelação de Deus na terra. Cada filho que nasce manifesta Deus. Quanto mais filho nasce, mais Deus é manifestado. Traga isso para a igreja. Cada novo nascimento espiritual traz um traço de Deus. Então quando você vê uma família que não quer ter filhos, ele tem um problema. Ela tem um problema seríssimo. Pastor, mas o que eles têm? Orgulho, vaidade, autossuficiência. Não quer perder sua liberdade. Não quer abrir mão talvez dos seus direitos. Quer viver só para si. E eles pregam contra o casamento, porque casar para quê, irmão? Casar é ruim. E aí enche a mentalidade de um povo. E cada vez mais as pessoas estão se casando mais velhas. Demoram a casar. Por quê? Porque você tem um conceito errado sobre casamento. Pastor, como é que a gente pode casar certo? Aqui nós vamos finalizar, nosso time pode subir. Vamos finalizar aqui. Como é que se casa certo, irmão? Para você que casou errado, não posso fazer nada. Fique firme, fique na dispensação divina. Pior coisa que uma pessoa comete é errar no casamento. A pessoa tem um chamado, ela casa com uma pessoa que não entendeu o seu chamado. E aquela pessoa que não entendeu o seu chamado, ela vai trancar o chamado do outro. O que eu vejo de pessoas que têm um chamado para despontar e casou mal. E casar mal é um problema. Mas tem um jeito de casar certo. Abraão ensinou. Abraão agora tem seu filho Isaac. E ele diz assim para o seu servo: vai lá na terra, na nossa terra natal, e procura uma esposa para Isaac. A esposa de Isaac é Rebeca. E aí o servo, ele está saindo de casa e volta. E diz assim: meu senhor, e se ela não quiser vir comigo? Olha para mim aqui. Ele diz: e se ela não quiser me acompanhar em busca de uma esposa? Presta atenção, cara. Você homem e mulher, presta atenção. Em busca de uma esposa. E se ela disser que não quer me acompanhar, o que eu faço? Eu posso vir aqui, pegar o meu senhor Isaac e levar para ela? E Abraão diz: não. Vá, e o anjo do Senhor vai na tua frente. E aquela que o anjo do Senhor trazer e te mostrar é ela. Qual é a sacada do casamento? Deus tem um anjo que cuida até disso. E talvez você pisou na bola, não esperou o anjo do Senhor e casou. Agora, o que eu faço, pastor? Fica firme. Pede graça, misericórdia. Deus me protege. Só não pede para Deus te levar, isso não. Pede para Deus te ajudar. Deus ama tanto a família que Ele designa até um anjo. O anjo vai lá. Rebeca, olha o encontro das coisas. O anjo cuidou, trouxe Rebeca. O servo viu,
fez um teste, aconteceu, e ele traz Rebeca para o seu Senhor. Deus, ele ama tanto a família que ele usa até forças espirituais para conectar as pessoas. O meu anjo, eu sei que ele foi lá e trouxe a Raquel para mim, tenho plena certeza disso. Aí eu vejo os jovens, os caras tá tudo noiado, tudo um bando de boca aberta, cara. Ele já quer se lançar no relacionamento. Vai orar e pede que o anjo do Senhor te mostre. Você menina também, moças, por favor, tenham maturidade, tenha sabedoria. Espere no Senhor. Não vai te apressando. O apressado come cru. Apressados não vivem a realidade do propósito. E essa engenharia social, essa agenda maligna, esse vírus está pegando muita gente. E chegou na igreja, e pode ter chegado na sua casa. E seu casamento pode não estar no modelo certo. Seu filho pode estar vivendo a cultura errada por sua causa. E você pode estar replicando a cultura que você aprendeu, que está errada. Pastor, mas eu vim de uma igreja. Pior, melhor se você tivesse vindo da macumba. Talvez a religião te estragou mais do que a macumba. Eu tenho encontrado gente estragada vindo de outras igrejas. Ele vem estragado, porque a religião também é uma cultura maligna. E Jesus era contra a religião. Por isso eu também sou contra a religião. A favor do reino, contra a religião. E aquele momento é o momento que Abraão disse não para Sodoma. Ele olha para o rei de Sodoma e falou: não. Você hoje talvez vai ter que dizer não para a cultura. Você não vai olhar qualquer filme, porque não é qualquer filme que vai alimentar você. Não sai olhando qualquer pregação no YouTube. Tem gente ali, ai pastor, mas isso é de Deus. Cuidado, irmão. Paulo diz que Satanás pode vir como um anjo de luz. Muito cuidado. Não se prenda às emoções. Tome cuidado, seja maduro e prudente. E se liberte dessa raiz cultural que pode estar matando você. Se você tem uma raiz cultural muito forte, se liberte. Você fala palavrão porque essa é a sua raiz cultural. Você não consegue dizimar porque essa é a sua raiz cultural. Você não consegue perdoar porque essa é a sua raiz cultural. Pastor, o que eu faço? Já orei, não adianta. Pastor, o que eu faço? Já fiz jejum, não adianta. Vai ter que se submeter ao Rei de paz e justiça e dizer: eu quero a tua vida em mim. Eu abro mão da minha raiz cultural. Fique em pé nessa noite, vamos orar. Quero orar por você.